corta essa linha, essa coluna, e aí sobra esse determinante aqui. Você teria, por exemplo, na direção X chapéu, você teria esse determinante que é AY, BZ menos AZ, DY, mais e assim por diante. Um carinha com Y chapéu e outro carinha com Z chapéu. Esse carinha que aparece aqui é exatamente o que a gente calculou aqui. Seria esse aqui, ó. Pega esse chapéu, corta a linha e coluna, fica AXBY menos AYBX vezes Z chapéu. E foi o primeiro termo que eu calculei aqui. Tá bom? Então, com isso que está aí, a gente já tem bastante coisa para trabalhar. Acho que a gente pode precisar muito mais do que isso, ok? Às vezes, a gente vai fazer uma coisa parecida numa outra base. Mas as outras bases com as quais a gente trabalhou foram bases também ortogonais, base esférica, base cilíndrica. E se vocês souberem me dizer que X chapéu vetorial Y chapéu é Z chapéu, com as outras bases, se vocês desenharem a trinca seguinte vetores unitários, vocês também vão saber me dizer quanto que dá o R chapéu, vetorial, teta chapéu e coisas do gênero, ok? Então, acho que sabendo bem isso, a gente já sabe tudo que precisa. Bom, acabou essa micro revisão, vamos voltar para a física e continuar falando sobre as propriedades da força magnética. Eu apaguei a força magnética do quadro, então vamos escrever novamente, acabou a nossa revisão aqui, vamos escrever novamente a força magnética, voltando aqui para a força magnética. Ou seja, só tem força magnética atuando numa partícula, por hipótese. Eu já quero analisar algumas propriedades dessa força. Então, a primeira coisa que eu penso aqui é o seguinte: imagine uma partícula, vamos supor que o campo magnético esteja para dentro do quadro mesmo, um campo uniforme, por exemplo. Eu tenho, num dado instante, uma partícula tem essa velocidade aqui, tá certo? Uma partícula que tem carga física. Olha, se o campo está para dentro do quadro negro, V vetorial B está em que direção? Perpendicular a esse plano. B está aqui para dentro do quadro negro, certo? B determina um plano, que é esse plano. A força, que é QV vetorial B, ela está perpendicular a esse plano. Então, eu não sei se está para lá ou para cá. Vocês é que vão dizer. Olha, tem que estar para cá, então eu tenho que pegar V, botar meus indicadores do V para o B. Então, essa força está perpendicular aqui. Essa força, se a carga for positiva, porque V vetorial B está para cá, multiplicar o vetor V vetorial B por um número positivo, mantém o sentido. Mas se fosse negativo, daria para lá. Tá certo? Então, nesse caso, a partícula até sofreria um desvio para cá, certo? Uma partícula que passa por aqui, tem carga positiva e o B está para dentro, aqui ela vai desviar para cá. Ou seja, o desvio é sempre perpendicular, porque o grupo vetorial é sempre perpendicular a cada um dos vetores. Se isso acontece, lembrando que velocidade é dr dt, ou seja, o deslocamento de uma partícula ele está na direção da velocidade, concorda? Porque velocidade é dr dt. Então, ele está na mesma direção. E pegar um ΔR aqui para um ΔT não altera a direção do ΔR. Então, velocidade tem a mesma direção que o deslocamento infinitesimal ali, ok? Se a força é sempre perpendicular a isso, a força magnética nunca realiza trabalho. Trabalho não é F escalar dr. Então, vamos escrever isso no quadro, porque isso é muito importante. Se vocês calcularem trabalho... Então, trabalho
realizado por F magnético é sempre nulo. Pois, então vamos só escrever aqui o seguinte: pegue uma quantidade infinitesimal de trabalho, ela seria dada por definição por quem? F escalar dr. dr da partícula, certo? dr da partícula é V dt. Quem é F magnético? É V vetorial V, tudo isso produto escalar por V dt. Mas quanto a isso daqui, gente? Isso é zero. Por quê? Porque eu estou fazendo um produto escalar de V por um vetor que é sempre perpendicular a V ou nulo. Então isso aqui dá zero. Ou seja, a força magnética não realiza trabalho. Isso é uma coisa importante. Isso não quer dizer que encontrar o movimento de uma partícula carregada na presença de um campo magnético seja uma tarefa simples, pode ser extremamente complicada. Porque o campo magnético provoca força. Mesmo que em situações simples, tudo bem, o campo magnético uniforme, não é diferente qual vai ser o movimento, mas o campo magnético não uniforme, quer dizer que em cada ponto do espaço ele tem um valor diferente, ou pelo menos que ele não seja o mesmo em todos os pontos, faz com que o movimento possa ser muito complicado. Embora, por mais complicado que ele seja, por não realizar trabalho, o que acontece? O módulo da velocidade é sempre o mesmo. A direção varia, mas o módulo é sempre o mesmo. Porque a força está sempre atuando perpendicularmente à velocidade. É como se você estivesse caminhando e um amigo seu empurrasse você na direção perpendicular à sua velocidade. Aí você muda de direção e ele vem e muda a direção dele também. Continua te empurrando, ou para lá, ou para outro lugar, mas sempre perpendicular à sua velocidade. De modo que o módulo da intensidade da velocidade, o módulo da velocidade, nunca vai mudar. A direção muda, mas o tamanho daquela seta não. Mas o movimento pode ser extremamente complicado, dependendo do campo magnético que você tem em mão. Bom, dito isso, a gente pode passar para uma parte que seria analisar movimentos sob ação de campos elétricos e magnéticos. Como eu falei, eu vou deixar isso como exercício, mas vou tecer alguns comentários sobre movimentos de partículas carregadas na presença de campos eletromagnéticos. Eu não vou entrar em detalhe em sala, vou deixar como exercício, porque, como eu falei, isso praticamente é um problema de mecânica clássica. Porque se resume em dar uma força e perguntar qual é o movimento. Só que existem movimentos importantes que eu quero comentar, mas as contas vão ficar como exercício. Então, eu diria o seguinte: movimentos de partículas carregadas sob a ação de campos, vou botar assim, elétricos e magnéticos. Ora, nós estamos trabalhando no caso não relativista, ok? Ou seja, não vale a gente escalar, VDT. Senão a gente deveria entrar no contexto da mecânica einsteiniana e fazer algumas modificações. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte: na segunda lei de Newton, o que nós temos? F igual a LA. Mas quem é o F? Qual é a força mais geral possível de origem eletromagnética que atua numa partícula carregada com carga Q? Que é mais que V produto integral por D.
Mas quem são A e B? Bom, eu tenho que dizer quem são, porque eu estou dando um problema para vocês. Vocês estão analisando, qual é o movimento de uma partícula que chega lá no espaço. Gostei disso que ele falou. Quero saber como é que é esse movimento. Vai pegar o campo da Terra, numa primeira aproximação vai pegar um campo de um dipolo e vai tentar resolver esse movimento. É complicado, porque o campo de um dipolo é aquela expressão que vocês, para o dipolo elétrico, lembra aquele 3, peixe, caraveca, chapéu, não sei o quê? O B vai ser a mesma coisa, só que no dipolo magnético. Então é complicado. Hoje em dia tem computador, aliás, vocês são da computação, cálculo numérico e tal, resolvam. Podem fazer essa brincadeirinha. Então, dados os campos, por mais complicados que eles sejam, hoje em dia, mas o importante é escrever a equação corretamente. Essa é a equação diferencial, na verdade, são 3 equações diferenciais, vocês teriam que pegar, por exemplo, componente x, y, z, isso daria 3 equações, em princípio extremamente complicadas, dependendo do tipo de campo que vocês coloquem aqui. Okay? Então, essa é a equação que deve ser resolvida. Obviamente, para o movimento real, vocês têm que dar as condições iniciais daquele problema para poderem encontrar o movimento subsequente da partícula. Bom, eu vou querer analisar com vocês, na lista vocês vão encontrar coisas do tipo só campo elétrico, só campo magnético e às vezes o campo cruzado, que tem aplicações interessantes. Então, vou escrever exemplos aqui, mas são apenas comentários. Eu não vou resolver esses problemas todos aqui. Então, o primeiro deles poderia ser, por exemplo, uniforme, constante. Em geral, a pessoa usa a palavra uniforme para dependência espacial, constante para dependência temporal. Então, às vezes, vou falar constante significa uniforme e constante do tempo, tá bem? E o B igual a 0. Olha, esse problema, esse realmente é trivial, porque esse problema é análogo ao problema do movimento de projéteis. MG constante, uniforme, certo? F vai NA. Você já sabe que o movimento é o quê? Em geral, é um movimento parabólico. Pode ser até retilíneo. O fluxo que vocês têm que integrar é MDVDT igual a QE, ou seja, PVDT igual a QE sobre M. Integrar isso aqui, integrar o tempo aqui, de 0 a T, nos daria integrar dV de V0 até o V genérico. Então, integrando essa equação, isso nos dá V menos V0 igual a QE sobre N, T menos 0. Então, daria isso aqui. Passa esse cara para lá. E integramos novamente. Vou passar esse V0 para o lado de lá e vou lembrá-los de que V é dr dt, certo? Igual a V0 mais QE sobre M T. Eu preciso integrar isso novamente. Legal. Então, dt para lá, integra R0 até o R genérico, e essa expressão integrada em T, de 0 até o T final. Então, isso nos daria E menos R0 igual a V0T, integral disso dá T2 sobre 2 de 0 até o T final, mais QE sobre 2E, T2. Passa esse cara para lá. Bom, vocês estão reconhecendo aí que vocês estudaram em projetos. Só que aqui, lá nos projetos, vocês tinham um MG aqui e a parábola, ela tinha esse eixo de simetria. Esse ele pode estar numa direção qualquer. Ele pode estar, por exemplo, para cá.
meu E poderia estar para cá. E aí as parábolas que eu terei são parábolas que têm simetria assim. Então vai depender das condições iniciais que vocês apliquem, o gráfico que vocês vão ter. Vocês podem, inclusive, marcando uma partícula do repouso, se ela for positivamente carregada, a partícula vai descrever o movimento uniformemente acelerado para cá, por exemplo. Do mesmo jeito que sob a ação da gravidade, se vocês soltarem bem a partícula do repouso, é um movimento uniformemente acelerado para cá. Então, não tem dificuldade nenhuma. Apenas esse pode ter qualquer direção. O peso tem a direção vertical, mas a solução é a mesma, tá certo? É a integral. É a integral ali. Tem que T2 sobre 2. Ok? Bom, de repente eu ponho na lista um problema simples desse. Um segundo exemplo seria o B uniforme constante e o E igual a zero. Esse daqui vocês terão oportunidade de resolver com os detalhes na lista, mas vou fazer alguns comentários sobre ele. Como ele é uniforme constante, eu não perco generalidade em escolher o meu eixo na direção do B, tá certo? Assim como, nesse caso, se o E é uniforme, vocês também poderiam escolher o eixo de vocês naquela direção. Então, me permitam, sem perda de generalidade, eu vou escolher, escolhemos OZ na direção de B. Ou seja, eu vou escrever que o meu B é um B0 Z chapéu. B0 é a intensidade do B. Ou simplesmente vou escrever assim, ó, P. Tá certo? E agora eu tenho que escrever F igual a MA. Então nós temos dV dt. Então eu tenho assim, olha, tá bom, dV dt igual a Q sobre M V vetorial B. Ok? Eu apenas escrevi a segunda lei de Newton. F igual a MA. Só passei o M para cá. E como eu sei a expressão do B, eu quero aqui estabelecer essas três equações diferenciais. Tá bem? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever o V em coordenadas cartesianas e o B também. Infelizmente o B é bem simples. Como é que ficaria isso? Então nós teríamos. Eu vou escrever só do lado direito, porque aqui eu já sei que tá bom. O lado esquerdo fica assim, ó. dvx dt, x chapéu, mais dvy dt, y chapéu, mais dvz dt, z chapéu. E o lado direito? Nós precisamos fazer um produto vetorial. Um produto vetorial de quem? De V, que está escrito aqui em termos da base, da base cartesiana, z chapéu, produto vetorial com z chapéu. Eu não fiz nada até aqui a não ser substituir cada vetor por sua combinação linear da base. E agora eu vou fazer um produto vetorial, usando a propriedade de distribuir cada e sabendo os produtos vetoriais entre os vetores da base. Então me ajudem aqui, só para o lado direito, só vou mexer no lado direito. Fica Q sobre M, e agora lá dentro, vamos lá, esse com esse, quanto dá? Esse daqui com esse aqui. X chapéu e Z chapéu. Menos Y chapéu. Então
Então, menos VXB Y chapéu, beleza? Tudo bem? Esse com esse. Oi? Y chapéu, vetorial Z chapéu. Mais X chapéu. Tá bom? Quem tiver dúvida, enquanto tiver dúvida, a gente fica parado aqui. Tá? Então, ok. Então, aqui mais VY, P, X chapéu. E esse vetorial esse aqui? Então, agora o que eu tenho? Olha só. Um vetor igual a outro vetor. Quando dois vetores são iguais, as suas componentes são iguais. Então vamos igualar as componentes e obter três equações diferenciais. Enquanto eu vou apagando lá, vocês já vão visualizando o que vocês vão me dizer. Tá bem? Uma para X, Y e outra para Z. Então, vamos lá. DZX, DT é igual a quem? Vai ter Q, vamos botar as constantes na frente. Tá certo o sinal? Daqui não dá para ver. Tá. Depois, DZY, DT. A mesma constante, só que agora com DX. E esse daqui? Certo. Olha só, gente, vamos dar uma olhada nessas equações e vamos perceber o seguinte. Primeiro, elas não são tão simples assim. Na verdade, vocês vão ver que depois elas também não são complicadas, como parece. Mas o que está aqui não é Vx. E aqui eu tenho a derivada do Vx. Aqui é a mesma coisa, o que está aqui não é Vy, e aqui tem Vy. O nome disso é o seguinte: nós temos equações diferenciais